Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Um carro explodiu enquanto abastecia com gás natural veicular em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele estava com um cilindro de gás instalado de forma irregular. Segundo a empresa de gás natural, técnicos da distribuidora estiveram no local e fizeram uma análise preliminar junto com peritos da Polícia Científica, constatando o uso de cilindro com gás de cozinha. De acordo com os bombeiros, o caso ocorreu na tarde de domingo. O motorista saiu do veículo para o abastecimento quando houve a explosão. O carro ficou totalmente retorcido, como você pode ver aí na sua tela. Uma frentista chegou a ser arremessada a 3 metros de distância e desmaiou. Ela foi socorrida por uma unidade de resgate e levada ao pronto-socorro. As chamas foram controladas e nenhum outro veículo foi atingido. Mudando de assunto, com 6 casos confirmados da nova variante do coronavírus no Brasil, e depois de São Paulo e tantas outras cidades suspenderem as comemorações de Réveillon, no final de semana, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a anunciar a suspensão da comemoração na cidade. Horas depois, o governador do estado, Cláudio Castro, afirmou que haverá uma nova reunião para uma decisão final sobre o futuro da festa. Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar o cancelamento das comemorações de Réveillon na cidade, em Copacabana foi o assunto dos cariocas. Se tiver o Réveillon e a quantidade de pessoas vai ficar doente, chegar ao ponto de morrer de novo igual o Corona-19. Era bom que a gente já ganhar um dinheirinho, né? Mas no outro ponto, em primeiro lugar é a saúde. Paes justificou nas redes sociais dizendo: respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O comitê da prefeitura diz que pode, o do estado diz que não. No Rio, Niterói e Campos dos Goytacazes também não terão eventos públicos na virada do ano. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também decidiu não realizar a queima de fogos. Florianópolis e Belo Horizonte já haviam tomado decisão semelhante. Em Santos, no litoral paulista, também não haverá festa de Réveillon. No destaque internacional, continuam os esforços para encontrar os sobreviventes da erupção de um vulcão no fim de semana na Indonésia. Há vários mortos e dezenas de desaparecidos. O vulcão, localizado no leste da ilha de Java, projetou uma grande nuvem de cinzas no sábado, provocando pânico entre os moradores. O céu ficou escuro. As cinzas cobriram a região ao redor da cratera com uma camada espessa de cinzas. Quase 1000 pessoas tiveram que ir para abrigos e mesquitas para passar a noite. A erupção deixou pelo menos 57 feridos, incluindo 41 queimados. As cabanas que formam o povoado foram arrastadas por enxurradas de lama em chamas. Pais com os filhos traumatizados e idosos com colchões nas costas. Depois da erupção, todos estão chocados e vagueiam de um lugar para o outro numa aldeia reduzida a nada. Em Sumberwulu, os telhados das casas mal se projetam do solo, o que dá uma ideia do volume de lama que inundou a aldeia em muito pouco tempo. Que estrago, olha. E o principal assessor do governo americano sobre a pandemia, Anthony Fauci, afirmou que os primeiros indícios sobre a gravidade da variante Ômicron são encorajadores. Em entrevista, Fauci destacou que, embora seja muito cedo para fazer afirmações definitivas, até agora não parece que haja um grande grau de gravidade. Mas ele ressaltou que ainda faltam informações. Especialistas médicos enfatizaram recentemente que a população da África do Sul, onde a variante foi descoberta, tende a ser jovem e que casos mais graves podem surgir nas próximas semanas. Testes de laboratório tentam determinar se a Ômicron é mais transmissível do que outras variantes, resistente à imunidade de vacinas e infecções ou gera sintomas mais graves. Os resultados são esperados nas próximas semanas. A Moderna e outras empresas farmacêuticas, como a Pfizer, já começaram a trabalhar para adaptar suas vacinas à nova variante, se necessário. O ex-senador Bob Dole, candidato à Casa Branca e veterano da Segunda Guerra Mundial, morreu ontem aos 98 anos. 3 vezes aspirante a ser candidato republicano à Casa Branca, Dole foi derrotado nas primárias por Ronald Reagan em 1980.
depois por George Bush em 1988, antes de ganhar a nomeação do partido em 1996. Naquele ano, foi facilmente derrotado pelo democrata Bill Clinton nas urnas. O ex-senador voltou da Segunda Guerra Mundial condecorado, mas gravemente ferido. Ele precisou reaprender a andar e recuperar o controle de seu corpo. Ingressou no Congresso em 1961, primeiro como deputado, depois como senador. Reeleito 4 vezes, atuou durante anos como líder da maioria e da minoria na Câmara Alta. A Serra do Maracaju, que corta o estado do Mato Grosso do Sul, recebeu o apelido de Serra da Morte por causa dos inúmeros acidentes de trânsito registrados nos últimos anos. E para acabar com essa trágica rotina, uma obra de 3 milhões de reais começou a ser realizada na rodovia. Vamos ver. A explosão parece cena de filme. O trecho de encosta rochosa foi detonado em questão de segundos. A obra é para correção de um ponto da BR-060, onde acidentes fatais são constantemente registrados. Só em novembro, 2 pessoas morreram. No primeiro caso, no dia 9, um caminhoneiro perdeu o freio, atingiu uma caminhonete, os 2 despencaram e uma idosa que estava no carro menor acabou morrendo. A segunda fatalidade foi no dia 29 de novembro, quando um caminhoneiro de 33 anos morreu esmagado entre as ferragens e os produtos alimentícios que ele transportava. Vidas que entraram para a triste estatística do cemitério de Carcaças, que se formou no pé do penhasco com mais de 40 metros de altura. E o número de mortes é preocupante. Estima-se que naquele ponto pelo menos 30 pessoas tenham morrido em acidentes nas últimas 3 décadas. E para resolver esse problema, o DENIT informou que a obra no local tem como objetivo proporcionar maior segurança aos usuários da rodovia e diminuir o número de ocorrências. A obra, orçada em 3 milhões de reais, fica entre as cidades de Nioaque e Sidrolândia e a previsão é de que seja concluída até fevereiro do próximo ano. Conforme o departamento, pouco mais de 700 metros da rodovia estão sendo alterados exatamente no local onde a maior parte dos caminhões sem freio despencavam. Uma das curvas e o declive da nova pista serão menores e, por conta disso, o DENIT acredita que colocará um fim na chamada Serra da Morte. E ao fazerem a correção, as autoridades federais automaticamente admitem que as seguidas tragédias aconteceram principalmente por causa de um erro na engenharia naquele ponto da BR-060, pavimentada na década de 90 do século passado. Tomara que dê certo. Ali, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre uma síndrome respiratória aguda grave. 13 estados brasileiros já apresentaram casos. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.